Olá, muito boa noite. Está no ar mais um Papo Reto com Roberta Dietrich aqui pela TV Oceano e hoje vai falar de mercado financeiro, mas não vamos falar só de mercado financeiro. A gente vai falar da mulher no mercado financeiro. Aposto que quando eu falei mercado financeiro veio o Lobo de Wall Street na sua cabeça, aquele filme romantizado, né, que mostra os bastidores do que seria o mercado financeiro tão masculino, né? Vai lembrar de Will Smith em Busca da Felicidade, que também trabalhava isso nos anos 80, 70. Bom, esqueça tudo isso porque a mulher entrou nessa também. E entrou para ficar. Por isso a gente convidou hoje a Priscila Navarro, que é engenheira civil e que trabalha no mercado financeiro. Mas vamos começar entendendo quem é a Priscila. Primeiro, boa noite, obrigada por aceitar o convite. Boa noite, muito obrigada eu pelo convite. Priscila, conta pra gente primeiro quem é a Priscila, né? É filha da terra. Aliás, ao longo desse tempo, desses meses que eu estou fazendo o programa, eu tenho me surpreendido de encontrar muita gente nascida aqui. A gente sempre acha que não tem ninguém que nasce em Balneário, né? Todo mundo vem de fora. Você é filha da terra. Verdade. Na verdade, minha mãe é daqui da região, meu pai era curitibano e normal aqui de Balneário Camboriú, os curitibanos vinham em peso. E meu pai acabou ficando aqui, casou com a minha mãe, sou nascida em Itajaí, porque na época a gente mal tinha hospital em Balneário, então Verdade. era normalmente... Na época, assim, quem vê, parece velhíssima essa menina, mas vamos Cidade lá. é nova também, né? E eu sou daqui de Balneário, na verdade eu sou nascida em Itajaí, mas a minha vida toda sempre foi Balneário Camboriú, estudei e minha profissão E tem sempre irmãos? O que esses pais fazem? Tenho. Na verdade, nós somos em 4, sou eu, meu irmão é atleta profissional da região também, sempre está representando Balneário. Em que modalidade? Ele é surfista profissional. Olha que delícia. E as minhas irmãs são irmãs gêmeas, só que são 14 anos mais nova que eu. Hoje minha família mora em Bituba, vou contar um pouquinho rapidinho. Claro. Mas todos aqui também da região. Minhas irmãs são de Balneário, efetivamente. Eu e meu irmão nascemos em E elas Itajaí. moram com os teus pais? Hoje elas moram com meus pais. Meu pai era representante comercial durante muitos anos, de uma empresa, ele representava de São Paulo, a empresa fechou, minha mãe grávida de gêmeos, deu aquele desespero, que eu vou fazer da vida 15 anos sendo representante da marca. Então meu pai desenvolveu uma marca aqui em Santa Catarina e ele começou a atender os clientes dele com vestimentas, feminina e masculina. Nessa época eu tinha 12, 13 anos. Então Qual era o produto? Era roupa Sim, feminina sim, e masculina, modinha. Uhum. Aquela famosa modinha. Que é o que ele sabia fazer, né? 15 anos representando uma marca de jeans em Santa Catarina, no estado todo. Minha mãe, com a graça de Deus, pôde sempre ser dona de casa, então cuidar dos filhos, que já não é pouco, né? São 4. Eu que o diga. E nesse meio tempo, meu pai abriu uma confecção, porque já tinha os clientes, já tinha carteira, e eu era a única da família que sabia mexer no computador. Mentira. Então, Priscila... Lá em casa eu tenho o André é esse cara. Irmã mais velha, tive que ir para frente do computador, dar o suporte para o meu pai em relação a essa parte da empresa. Então eu desde novinha sempre estudei e à tarde ia trabalhar na confecção da minha família. Isso foi até os meus 18 anos para 19, aí quando a gente cria asinhas, né, a gente fala, cara, não quero isso. Até entrei na universidade, passei em design de moda, comecei a fazer, fiz 6 meses só. Só que eu parei, assim, não, eu definitivamente não sou da criação, eu sou uma pessoa que eu gosto de números. Então eu falei para o meu pai, não quero mais trabalhar com isso. Quem trabalha no ramo da moda sabe que é muito trabalho e pouco resultado, porque a coleção muda de 6 em 6 meses, então é uma loucura. Nesse meio tempo, eu fui atrás de alguma coisa. Aí fui trabalhar na parte administrativa de uma transportadora, que foi o que eu consegui no período, e comecei a cursar administração. No meio do caminho, apareceu uma oportunidade para eu ir para uma empresa, que é uma empresa muito grande aqui da região. Vou te falar nome, não tem problema. Que é a BRF, antigamente era Perdigão. Comecei a trabalhar com eles, trabalhei 2 anos. Também na área administrativa? Na área administrativa, na área de contas a receber. Só que o meu pai fechou a confecção logo que eu saí. Ele também decidiu que ele não queria mais esse ramo. Ele tinha alguns terrenos que na época ele comprou. Quem conhece a Praia Brava sabe que antigamente era de graça os terrenos ali. É verdade. E meu pai comprou alguns terrenos na época. Ele falou, sempre gostei de obra, vou construir. E ele começou a construir bem naquela fase da Praia Brava, começou só geminado. Você viu um monte de geminado? Meu pai foi um dos pioneiros ali na região. Só que a construtora dele começou a crescer e competir com as grandes construtoras aqui não é muito fácil. E a gente sabe que Balneário, metro quadrado, é muito caro. Como meu irmão é surfista, começou a competir por todo o estado, Brasil e, enfim, mundo. Numa dessas viagens, meu pai sempre junto com ele,
conheceu em Imbituba, que é ali próximo de Laguna, entre Laguna e Florianópolis. Se apaixonou, se encantou e se aventurou. Largou minha mãe, minhas irmãs, todo mundo aqui e foi construir em Imbituba, até ele se estabelecer. Então, meu pai começou a construir em Imbituba e ficou eu, meus irmãos e minha mãe aqui, e eu já trabalhando na Perdigão. Só que ele começou a construir prédios, saiu do geminado. E ele falou, ele não é engenheiro, ele tem ensino médio, e ele falou assim, Priscila, quer cursar engenharia? O pai paga para você porque eu preciso de um engenheiro. E você não tinha terminado a administração? Não, eu estava no meio da faculdade, eu estava exatamente no meio, fiz 2 anos. Só que eu estava com tudo pronto para ir trabalhar de au pair nos Estados Unidos. Já tinha pedido demissão na Perdigão e estava com a oportunidade de fazer intercâmbio. Eu já tinha falado com a família, estava tudo certo. Eu lembro claramente, Roberto, o dia que eu sentei com o meu diretor da empresa, que é uma multinacional, né? E expus a minha situação. Eu falei, eu não sei o que eu faço, se eu fico, faço engenharia, ou se eu vou, mesmo que trabalhando de au pair, mas pela experiência de estar lá fora. E tanto o meu diretor financeiro quanto o meu gerente, eu lembro até hoje, nós todos sentados, eles olharam para mim e falaram, Priscila, todos os diretores, os grandes nomes hoje da Perdigão são engenheiros. Você está tendo uma oportunidade que nenhum de nós teve. Faça engenharia, você tem perfil. Ixi. E aí me balançou, só que aí tem aquele peso de filha mais velha, de abandonar a família, a gente é muito, muito família. Eu falei, nossa. Não, mas antes disso teve um episódio que a gente conversava aqui antes do programa começar, que eu achei muito engraçado, que eu falei que recentemente eu levei a minha filha para ir morar fora de casa, né? É a filha que está abandonando o ninho, porque ela foi fazer residência médica em Florianópolis, que é aqui do lado, tá? Mas mesmo assim não tá mais, não é mais... não está mais morando ali, não está mais no quarto ao lado, e né, como é doído essa experiência de a síndrome do ninho vazio, e você contou que você viveu, mas as avessas, né, que na verdade foram os teus pais que foram embora. Exatamente. Então, nesse meio, isso aí foi um pouquinho depois, mas eu vivi isso. Nesse meio tempo, eu optei em fazer engenharia, só que eu já tinha 22 anos quando eu comecei, então, quem faz faculdade na minha idade, não que eu seja velha, mas é diferente de quem acabou de sair de um colégio. Então, eu entrei na universidade, comecei a ver química, física, tudo de novo. Eu falei, caramba, o que é isso? Só que falei que eu ia entrar na engenharia e falei para o meu pai, eu nunca piso em obra, não entendo nada de obra, não gosto de obra. Eu sempre vou ser aquela engenheira que fica por trás do computador fazendo projeto e ponto. Não me coloque em obra. Comecei a fazer faculdade, comecei a gostar. E recebi uma oportunidade de estágio numa grande construtora aqui de Balneário Camboriú. Também pode falar o nome. Trabalhei na FG Empreendimentos durante 6 anos. Mas voltando na parte de estágio, eu estava fazendo estágio. E a minha mãe, com as minhas irmãs mais novas, né, falou assim, não, preciso ir morar com seu pai. Porque assim, uma a gente sempre morou junto, era estranho. E outra, quem é mãe? Eu não sou mãe ainda, né? Mas você pode dizer, a importância de ter, já que é um casal, a importância de ter o pai ali junto na criação. E aqui é uma cidade de muita balada, muita festa, e Imbituba é uma cidade do interior no litoral. Ideal para criar filhos. Ideal para criar filhos. Então, minha mãe acabou optando por um movimento da vida mesmo em morar com o meu pai em Imbituba junto com as minhas irmãs. Nesse tempo, a BR ainda não era duplicada até lá. Então, às vezes, a gente levava 4 horas no fim de semana para ir. Hoje, a gente leva 1h30, 2 horas para chegar lá. Só que eu me vi, meu irmão viajando, meu irmão já era profissional no esporte, viajando o mundo inteiro, eu me vi sozinha dentro de casa. E que nem eu estava comentando com você, Roberta, foi muito doído para mim. Eu ver cada momento assim que os meus pais vinham na sexta e voltavam no domingo para Imbituba, eu fechar o portão e entrar para minha casa, querendo ou não, era uma casa ampla, eu me sentia muito vazia, muito. Com a graça de Deus, eu sou uma pessoa que eu sou muito apegada a Deus, assim, tinha momentos que, literalmente, eu dobrava meu joelho e falava, Senhor, eu sei que eu não tô só. Porque o sentimento é de solidão, e não era um sentimento de solidão, na verdade não era nem de solidão, era um sentimento de abandono. Mesmo sabendo que eu não estava sendo abandonada, o sentimento que eu tinha, assim, nossa, tô sozinha. Eu fiquei com os filhos menores, e marido, e tá tudo certo. Mas a minha menina não tá lá, né? Minha única filha é mulher e tal. Eu compartilho, eu sei o que é isso. Mas enfim,
Priscila, e daí você ficava sozinha nessa casa porque você ficou aqui fazendo a faculdade de engenharia. Exatamente. Quando os teus pais vão embora, né, tua mãe definitivamente para Imbituba, em que semestre você estava? Você estava no meio, no fim? Não, eu estava no começo, devia estar no 3º por 4 semestre. A engenharia civil são 10 semestres, então estava praticamente no começo. Aí você assim. termina engenharia. Aí, trabalhando dentro da consultora Em da que FG, semestre você estava quando conseguiu o estágio? na verdade, estava no 2º para o 3º, eu estava começando a universidade. E essas coisas são bem legais, porque eu tenho certeza que tem um monte de pais nos assistindo, um monte de pessoas que estão aí na faculdade, louca para estar na área, para conseguir um estágio. Qual é o caminho? Por onde você conseguiu? Assim, aqui na nossa região é uma região pequena. O volume de construção de obras é muito grande, só que o volume, sendo muito franco, o volume de pessoas que estão se formando também é alto. É fundamental você conhecer pessoas. E outra questão, maturidade. Sabe, quando eu entrei dentro da FG, eu fui fazer a entrevista, era para escritório, e de repente me colocaram numa obra. Eu fui fazer entrevista na obra. Quando eu estava fazendo entrevista, eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Porque eu não queria trabalhar em obra. Só que como eu já tinha uma experiência, eu já havia trabalhado muitos anos com meu pai, e quem trabalha com o pai sabe como é, você é severino, você tem que dar certo. Eu não sei como é que é com o pai dos outros, com o meu era linha duríssima. É assim, você tem que fazer acontecer. E é ter o recurso. Então, eu já entrei na FG com olhos diferentes, como se fosse olhar de dona, porque eu já tinha essa maturidade. Então, quando eu entrei na FG, foi o momento que eles estavam implantando a certificação da ISO 9001. Então, eu entrei na obra para dar esse garimpo na obra, uma obra específica deles, que ia ser certificada. Só que eu acho que a grande diferença minha para os demais é questão de maturidade. Realmente, assim, eu já era uma pessoa que já trabalhava, que conhecia o mercado, que sabia. E você tocou num ponto muito sensível, que é a história do olhar de dono, né? É muito difícil hoje, quem não teve uma experiência empreendedora, nem que seja vendendo picolé na praia, nem que seja, né, sei lá, um carrinho de milho, não importa o nível do seu empreendedorismo, mas quando você não viveu isso, é muito difícil você entender as dores de quem tem um negócio, principalmente no Brasil. Com certeza. E assim, o que acontece? Como o curso de engenharia civil, você comentou que tem muitos pais que assistem, é um curso integral. Na verdade, não sei hoje efetivamente, mas eu acredito que seja igual. Nós tínhamos aula de manhã, de tarde e à noite. Então, a parte da manhã, normalmente a grande maioria dos pais fala que não, descansa, tal. Mas se eu não tivesse entrado no estágio, talvez eu não... Mas aí como é que tu fazia se era integral? Eu trabalhava meio período, só que eu era estagiária, eu trabalhava meio período. Então, na parte da manhã, das 7h30 às 11h50, eu ficava na obra, almoçava e ia para a faculdade. E é possível. Não, ai, não, mas não vai dar. Dá. Assim, dá. Cada um tem o seu conceito, né? Quando eu entrei na faculdade de jornalismo, também no 3º, 4º semestre, me ocorreu uma oportunidade de trabalhar numa TV. O meu professor era coordenador daquela TV. Roberto, tu não quer fazer um estágio? Isso era final de ano. E eu dava aula. Eu era professora primária, né, do ensino fundamental. E dava aula aqui em Balneário. Então, eu pegava o ônibus 6h30 da manhã para chegar às 7h15 na Vila Real e andava a pé 2 quadras para chegar no CIEP, né, o CIEP Rodrigues Pavan. E aí, depois disso, corria quando batia o sino 10 para meio-dia para pegar o ônibus do meio-dia para estar de volta até 15 para 1 para ter tempo de comer alguma coisa para 1h30 entrar no outro emprego. E aí eu saía do outro emprego 6h30 da tarde, corria, só acho que eu morava na frente da universidade, corria para tomar uma ducha e ir para a faculdade que começava às 7h15 da noite. Então, né, dá, querendo dá. Dá. E assim, é outra visão. Sabe, quando eu comecei o estágio em obra, o meu melhor amigo, para você ter ideia, foi o mestre de obra. Ele era um alemãozão, italiano, perdão, enorme. E ele olhava, Priscila, vamos, Priscila. E eu ia atrás dele. Tem uma obra aqui perto de onde nós estamos. Era uma obra muito grande. Então, eu aprendi demais. A minha visão pela universidade, pela faculdade, o meu interesse em certas matérias foi muito maior. Eu trabalhei 1 ano como estágio, porque estágio é 1 ano e depois você pode revogar por mais 1 ano. No 2º ano, a FG já me contratou como auxiliar de engenharia. Ainda meio período. Ainda meio período. Só que por quê? Porque eu falei assim, gente, eu já tinha carteira assinada lá atrás, eu já tenho uma certa idade e eu queria um pouco mais de responsabilidade também. E aí eu comecei a trabalhar como auxiliar de engenharia, então era o braço direito do engenheiro. Normalmente um engenheiro toca 2, 3, até 3 obras, dependendo do tamanho da obra. Então eu ficava ali na obra o dia inteiro.
Gente, não tá muito legal esse papo? Essa moça é Priscila Navarro, ela trabalha no mercado financeiro e a gente está aí no mês de maio, aliás, no mês de março, trazendo mulheres inspiradoras aqui para o nosso programa. Ela é uma delas, eu vou dar uma parada, tomo uma aguinha e eu volto daqui a pouco contando um pouco mais sobre essa trajetória. Estamos de volta e esse é o Papo Reto com Roberta Dietrich, hoje entrevistando mais uma mulher incrível neste mês de março, onde comemoramos o Dia Internacional da Mulher. A nossa entrevistada hoje é Priscila Navarro, ela que trabalha no mercado financeiro. Contou pra gente toda a trajetória da infância aqui em Balneário Camboriú, dos pais que foram embora, da faculdade de moda, depois de administração e, por fim, a de engenharia. Aí você consegue um emprego nessa grande construtora e eu imagino o quanto as oportunidades que aparecem quando a gente está num período de formação, elas são decisivas, inclusive, para a gente se manter nesse curso, né? Porque tem um monte de engenheiro que se forma, né? Não acaba não atuando na engenharia, como tem jornalista, como tem... Você acabou atuando porque esse estágio te permitiu um encantamento pela profissão? Total. Apaixonada. Eu senti o cheiro, até hoje, eu sinto o cheiro do concreto e meu coração dispara. Mentira! Eu amo, apesar de hoje estar, vocês vão entender depois, Vamos. mas eu amo a parte de obra. Eu trabalhei, para quem não queria obra de jeito nenhum, me apaixonei por obra. E tudo que eu vivi dentro da FG foi muito bom. Porque eu trabalhei na execução de obra mesmo e depois, nos meus últimos 2 anos dentro da consultora, no total fiquei 6 anos, foi na parte de pós-venda. Então, aí eu peguei o outro lado. O que acontece depois que os prédios são entregues? Então, eu atendia cliente, eu tinha uma equipe, e por a gente ser mulher, a gente sabe tratar com o cliente, a gente entende um pouco mais as dores do cliente. Quando tu fala pós-venda, é tipo assim, eu comprei um apartamento e, sei lá, descolou um piso, Exatamente. ou deu uma infiltração, ou, enfim, problemas que são comuns aí, que são passíveis de todo mundo sofrer. Era isso? Exatamente. E assim, como nós trabalhamos aqui em Balneário Camboriú, a referência dos prédios mais altos do Brasil, o prédio ele tem que trabalhar, ele é obrigado a trabalhar para ele não vir a ruína. E esse trabalhar acaba dando algumas imperfeições. Só que o meu trabalho acabou sendo um pouco mais completo. A gente foi até referência para outras construtoras do Brasil, porque eu via o que nós estávamos errando na execução, trazia isso nas reuniões do engenheiro para a gente corrigir para os próximos empreendimentos não ter a mesma falha. Então foi um trabalho, eu passei assim, uma área bem completa dentro da FG. E isso foi muito bom também, porque na outra ponta eu tinha meu pai, que continua construindo, e aí às vezes acontecia alguma coisa, eu falei, pai, aqui nós fazemos assim, assim, assim. Então, por mais que eu não estivesse na obra dele, são obras muito menores, né? Eu sempre estava acompanhando e participando junto também. Querendo ou não, empresa da família, né? A gente sempre faz de olho. E pelo tempo que você falou que ficou na FG, você se formou e continuou aí, sim, imagino que em tempo integral. Eu me formei, fiquei mais um tempo em obra e depois eu fui assumir a parte de pós-venda. Só que, imagina você, eu peguei uma época que a FG estava entregando em torno de 500 apartamentos no ano. Uau! Então, assim, são 500 novos moradores, fora os prédios antigos que ainda estavam em garantia. Então, era um trabalho, assim, ó, literalmente de domingo a domingo. E fora isso, eu cuidava dos terrenos e de várias outras coisas da empresa. E minha tratativa era direto com o dono, a gente sempre se deu muito bem, tenho uma admiração gigantesca por ele. Só que aí, de domingo a domingo, você ouvindo reclamação, você ouvindo o cliente murmurando que é fissura, são apartamentos alto padrão. Então, a gente entende, né, a necessidade do cliente. Estava meio assim, meio saturada, comecei a ir atrás de novas oportunidades. Foi exatamente ali no período de 2016 para 2017 que eu comecei a querer buscar algo novo. E foi exatamente quando veio aquela crise dentro do país e um monte de gente, infelizmente, sendo desligada e tal. Eu comecei a buscar novas oportunidades e em 2018 eu fui convidada a fazer um processo seletivo para uma grande empresa no ramo da construção civil também, mas de produtos. Passei por todos os processos, fui aprovada, vamos assim dizer, só que um colega meu da faculdade, na parte de engenharia, me chamou e falou, Pri, estou trabalhando no mercado financeiro, você tem todo o perfil, é a tua cara. E assim,
Vamos sair da obra, vamos para o ar-condicionado, para o salto alto e trabalhar o recurso do dinheiro. Em vez de eu trabalhar com o problema, eu vou trazer solução para o cliente. Eu falei assim, será? E aí fui fazer entrevista no escritório, que ele era sócio. E o sênior me chamou e falou assim, Pri, aqui você é autônoma, é o seu computador, é a sua disposição, mas é meritocracia. O que você fizer, o resultado é teu. E eu estava lá na outra ponta, fazendo uma entrevista para continuar sendo CLT, cumprir horáriozinho, mas numa outra área. Enfim, orei, pedi direção de Deus, senti no meu coração que eu tinha que ir para o mercado financeiro. Larguei tudo, toda estabilidade, fui para o mercado financeiro. Assim? Assim. Foi assim, um mês. E o que você sabia de mercado financeiro? Você sabia, tipo eu, assim, Lobo de Wall Street? E olhe lá ainda. Não sabia nada. A única educação financeira que eu tive foi dos meus pais, dos meus avós, assim, pague à vista, tenha, compre, não tenha, não compre. Tem dinheiro para sustentar o teu cartão de crédito? Então tenha cartão de crédito. Não tenha, corta em 4 pedaços, porque os juros é altíssimo. A única coisa que eu sabia era isso. E você era regrada com Sempre. suas finanças? Sempre fui. E isso, assim, é algo que eu bato o pé com os meus clientes. E aí, para você trabalhar no mercado financeiro, você é obrigada a ter uma certificação. E nesse meio tempo, você já estava casada? Nada. Não? Eu tinha recém conhecido meu atual marido. Meu único marido. Eu ia dizer atual, né? Nós estávamos começando a namorar e tínhamos marcado uma viagem para a África do Sul, que era exatamente nas minhas férias na construtora. E eu voltei quando fui para a África, sensacional. Quem puder, vá. Uma viagem assim, ó, encantadora. Voltei decidida que eu ia para o mercado financeiro. Só que, para eu trabalhar na área financeira, eu preciso ter uma certificação, que é a Ancor. O índice de aprovação dessa prova é em torno de 15%. É tipo OAB, assim. É tipo uma OAB. E assim, para você trabalhar como assessora de investimentos, que é o meu trabalho atual, porque dentro do mercado financeiro existem muitas áreas. Eu sou uma das partes do mercado, que é assessora de investimentos. Então, você é obrigada a ter a certificação, que é a Ancor. Eu comecei a estudar para a prova e cumpri os meus 30 dias dentro da construtora, até porque são 6 anos, não ia sair do dia para a noite, claro, né? E não passei na primeira vez que eu fui fazer a prova. Aquilo me deixou muito angustiada. Por quê? Porque eu já tinha encerrado meu contrato, com a rescisão paguei algumas continhas que eu tinha, e eu falei, gente, eu não quero ficar sem dinheiro, eu preciso trabalhar. Estudei mais um mês, até que eu passei na prova e entrei na área do mercado financeiro, tudo novo. Por mais que eu tivesse estudado, entendia como funcionava, o que era renda fixa, o que era renda variável, o que é CVM, o que é isso, aquilo, era tudo novo. Só que a gente era uma equipe de aproximadamente 60 assessores no nosso escritório. Isso em 2018. E eles sentei do lado, fiquei 2 meses ali do lado, trabalhando, atendendo um pouco os clientes, mas muito suavemente, assim, e fiquei ali. Só que é assim para aprender. Mercado financeiro, quem gosta, quem quer, num piscar de olhos você entende. Ele parece ser complicado, mas se você pega 2 meses ali, dando uma estudadinha, acompanhando, você vê que ele não é tão complicado assim. Resumindo, entrei, só que, aí vem a parte pessoal, exatamente de setembro para outubro, minha mãe descobre um câncer. E, gente... 2018. Em 2018. E aí você fala assim, gente, não dá. O que eu vou fazer? Eu preciso estar do lado da minha família. Minha mãe vem pra cá, faz todo o tratamento. Quando minha mãe, eu e meu namorado completamos 1 ano de namoro em novembro, e em novembro a minha mãe faz a cirurgia e graças a Deus ela tá muito bem. E só que 1 semana depois, todo mundo na minha casa, a família do meu marido na minha casa, minha mãe tinha acabado de voltar do hospital, aquela loucura, eu com o meu emocional assim, ó, no céu, tendo que atender cliente, mas o escritório me deu todo o suporte, me deu auxílio, porque o legal do mercado financeiro é isso, você tem toda uma... Por mais que é individual o teu trabalho, tem toda uma equipe que trabalha junto com você, então é sensacional. Eu sou pedindo em casamento. Resumindo, meu marido faz uma surpresa e me pede casamento naquele dia, então para mim foi muito marcante. E ali começa toda uma vida nova, tanto com minha família, em relação à minha mãe, com a graça de Deus curada, eu começando a sonhar com casamento, que até então nem imaginava. Isso você tinha quantos anos? Tinha 31.
Faz 2 anos. Faz 2 anos. E a mãe voltou para morar em Imbituba? Aí depois minha mãe voltou, ela fez o tratamento aqui, mas meu pai ainda com obra lá, indo e vindo, e hoje eles continuam morando lá. E aí, efetivamente, eu comecei a me dedicar no escritório. As gêmeas fazem o quê? Hoje, as minhas irmãs, as duas, passaram em arquitetura e as duas estão cursando arquitetura. Elas são pela univitelinas UDESC. ou não? São idênticas. Eu falo que elas são eu. Se você vê nariz, olhar, boca é igual, só que morena. Minha mãe tem o cabelo muito preto. Eu e meu irmão, nós somos mais claro, puxamos meu pai, mas nós somos todos muito parecidos, assim, é bem, bem legal. Bom, aí você começa a trabalhar no mercado financeiro e assim, de paraquedas, o fato de você ter cursado engenharia e trabalhado na engenharia, você acha que isso ficou um pouco mais fácil? Ou qualquer pessoa com qualquer formação consegue? Na verdade, para você trabalhar hoje como assessor de investimento, você precisa ter apenas o ensino médio. Mas, coincidência ou não, o nosso escritório, posso chutar alto assim que uns 70% é engenheiro. Não porque é necessário ser engenheiro, mas a engenharia ela desenvolve o cálculo, o raciocínio rápido e lógico. Então, isso acaba trazendo alguns benefícios quando você vai tomar uma decisão. Porque o mercado financeiro você precisa tomar decisões junto com o seu cliente. E às vezes o cliente não está enxergando algo que você, com um raciocínio rápido, consegue, e lógico, você consegue trazer uma resposta um pouco mais rápida. E você citou em alguns momentos aí da tua trajetória que o fato de você ser mulher dava uma vantagem competitiva, né? Quando você foi atender, por exemplo, no pós-obra, no pós-venda, a história de ter essa acessibilidade. No mercado financeiro, que é acho que 90% masculino, no que a mulher tem de melhor? Na verdade, nós somos muito amigas, nós temos muita empatia. E a mulher, quando ela é decidida, ela é decidida. Então, a mulher, ela consegue, por exemplo, o nosso trabalho é muito comercial. Se você parar para pensar, eu trabalho muito mais atendendo bem meu cliente do que efetivamente os números. Porque números você tem em qualquer instituição. Agora, o atendimento hoje faz toda a diferença. São as pessoas. São as pessoas. E a mulher, ela consegue ter essa empatia, ela consegue entender mais rápido a dor do cliente. E é a mesma coisa no pós-venda. Dentro da construção civil, falando de mulher em si, eu sei que a mulher ainda tem muita discriminação. Até porque eu trabalhava em obra que rodava, tinha momentos que chegava a rodar 800 mil pessoas trabalhando. Então, realmente, assim, a maioria é homem. E o homem enfrenta dentro de obra. Já no mercado financeiro, não. E hoje em dia, é muito interessante, porque a maioria das mulheres investidoras querem conversar com mulheres. E você já tem essa estatística de quantas mulheres trabalham no mercado financeiro e quantas mulheres investem como cliente e atendimento? Na verdade, o número de mulheres em 2020 ainda não saiu o resultado, mas o número de mulheres investidoras em 2020 mais que dobrou. Nós representávamos em torno de 7%. Ela deve estar na casa dos 15% tranquilamente hoje. E eu vejo pelos meus clientes. Eu tinha muito mais cliente homem. Hoje eu tenho, a minha proporção é muito 50-50. Eu tenho 50% homem, 50% mulher. Isso em investidoras. Agora, dentro do meu escritório, como eu comentei em 2018, nós éramos só 60, 70. Hoje nós já somos mais de 400 assessores de investimentos. Dentro da empresa que você trabalha? Dentro da minha empresa. Que é a EQI Investimentos. EQI Investimento, que eu quero agradecer por ter cedido aqui essa fofa para conversar com a gente. E hoje, assim, dentro do nosso escritório, 10% é mulher. O resto é homem. Ainda né? Não é porque o escritório em si não quer contratar mulher, mas é porque é um mercado que demanda muito tempo. Normalmente a gente não tem hora para ir embora, a gente não tem hora para entrar, nem hora para sair. E aí vai muito da mulher. A mulher está disposta a se sacrificar pelo seu trabalho? Mas, por outro lado, tem também maleabilidade, né, de hora. Tanto que a gente, né, tá aqui. Mas normalmente, por exemplo, amanhã eu tenho uma reunião que é às 7 horas da noite, porque é a disponibilidade do meu cliente, é o tempo que ele pode parar e me atender. E aí eu posso ir até 8h30, 9 horas da noite. Então você tem que ter esse jogo de cintura. E nós mulheres, nós temos esse jogo de cintura. Né? Priscila, teu marido trabalha no quê? Meu marido é engenheiro mecânico, mas hoje ele trabalha na Portonave, na parte de gestão de projetos. E aí é CLT. 8 a meio-dia, 2 às 6, assim? Exatamente. E aí o que acontece? Eu chego em casa às vezes às 7, 8 horas, para ele é super tranquilo, ele é a pessoa que mais me apoia. Eu falo que ele sempre foi meu maior incentivador a entrar nesse mercado.
Tanto que no começo, incentivador financeiro, porque até quando é para uma profissão nova, até você voltar aos patamares que eu já tinha ao longo, né, do tempo dentro da engenharia, demorou um pouquinho. Mas ele sempre me incentiva. Só que é engraçado, eu falo para ele, porque hoje ele está em home office, como acho que muita gente. E aí ele fica sozinho no apartamento. Aí eu chego em casa 8 horas, 7, 8 horas da noite, ele quer conversar, ele quer atenção, ele quer... E a Priscila falou o dia inteiro, e a Priscila podia falar, ai amor, só meia horinha, me deixa quietinha, meia horinha. Me deixa quieta. Porque realmente, assim, são mundos muito diferentes o nosso. Mas ele é a pessoa de verdade, ele é a pessoa que mais semeou e mais me apoiou para estar onde eu estou. Pergunta que se você não quiser responder também está tudo certo. Tá. Uma é assessora de investimento, né? Isso. Uma assessora de investimento hoje, padrão médio, né? Nem quem está começando, nem quem é sênior, consegue tirar em torno de quanto? Porque depende da sua carteira. Da tua carteira de clientes. Tira em torno de 5 a 10 mil reais. Tranquilamente. Ou seja, é uma profissão bacana. É assim, nós somos a parte de assessora de investimentos, tá? Nós somos autônomos, então assim, é meritocracia, o que você consegue, a carteira de clientes que você monta é seu. Uma parte fica para o nosso escritório, com certeza, porque é nosso, né? Nós somos sócios, mas outra parte vem para você. Então não tem imposto de renda, não tem INSS, não tem aquela coisa arada toda que normalmente o CLT tem, né? Você está gostando desse papo, né? Vamos falar a verdade, eu também. Aí agora eu quero saber mais de mercado financeiro, né? Como é que investe? Dá para investir? A partir de quanto? O que rende? Como é que a gente escolhe? O que faz um assessor? Você quer saber tudo isso? Eu vou rapidinho para o intervalo e volto já já. Estamos de volta, esse é o Papo Reto com Roberta Dietrich, hoje trazendo mais uma mulher encantadora, inspiradora. Eu estou falando de Priscila Navarro, ela que é assessora de investimento, não tem problema de falar a idade, que com esse rostinho de 15, ela tem 33 e ela já está no mercado financeiro 3 anos, é isso? 3 anos. Bom, a gente agora vai falar exatamente desse mercado. Como é que a gente faz para investir? Muita gente tem medo, tem gente que ainda guarda dinheiro na poupança, que na verdade não é nem deixar de ganhar, é perder, né? Com essa possibilidade. Conta pra gente. Eu vou até comentei com a Roberta para dar um puxãozinho de orelha aqui, mas nós não temos educação financeira, e isso é uma vergonha. Isso é o que a gente mais bate nos nossos clientes na criação dos filhos. Educação financeira. Existem algumas palavrinhas que você já deve ter ouvido, Selic, IPCA, inflação, CDI, CDB, LCI. Tudo isso faz parte do mercado financeiro, mas o principal é você entender quanto que está a inflação, que é a alta dos preços, e quanto que está a Selic, que é a taxa básica de juros. Por que eu falo isso? Que é o famoso poder de compra. Vamos lá, vou dar um exemplo bem rapidinho. Imagina que você tem R$1. Hoje R$1 compra, hipoteticamente, 3 pãezinhos. Só que a inflação, que é a alta dos preços, está em torno de 4,5%. Então, o teu R$1, se ele não valorizar no mínimo 4,5%, ano que vem, não vai comprar 3 pãezinhos. Vai comprar, por exemplo, 2 pães. Isso é, você perdeu o poder de compra. Então, você entender o que está acontecendo na taxa de juros e na inflação é fundamental para você não perder esse poder de compra. E isso é básico. Isso é básico. Só que as pessoas acham que é muito difícil. A gente escuta o jornal e fala, a inflação está tanto, os juros está tanto. Mas o que isso muda na minha vida? Estava conversando com um cliente esses dias, ele falou que queria trocar de carro. Aí eu falei, legal. Pri, mas eu não vou me descapitalizar e eu vou fazer um empréstimo. Eu falei, quanto por mês você vai pagar de juros? 1,30 ao mês. É pouquinho, 1% ao mês, 1,3% ao mês é muito pouco. Aí eu falei, tá, você é um investidor conservador. Teu dinheiro tá lá na taxa, vamos dar um exemplo, tá na poupança. A poupança está rendendo ao ano 1,4%. Ao ano? Ao ano. Ele está pagando 1,30 para pegar dinheiro emprestado e está deixando o dinheiro dele parado, rendendo 1,4% ao ano. Essa conta não fecha. É tipo 0,25%? É 0,1% ao mês a poupança.
é muito, muito pouco. Então, assim, aonde que nós, como assessores de investimentos, entramos? Para mostrar isso, para trazer essa educação, para explicar para o nosso cliente o que está acontecendo. Pri, mas a poupança rende 1% ao mês. Gente, isso foi lá em 2015. A gente fala que é lá da era Dilma. Hoje a gente não tem mais essa realidade. Por que o governo está deixando a Selic tão baixa? Por que o governo está está tentando segurar ao máximo a taxa de juros? Para você que é empresário, para você que tem dinheiro em conta e comprar o teu imóvel, ampliar teu negócio. Por quê? Porque se o mercado financeiro, né, se as aplicações forem tão vantajosas assim, ninguém vai efetivamente fazer o dinheiro circular. Exatamente. E o objetivo do governo hoje para ativar e aquecer a economia é jogar dinheiro na rua. Você falou, por exemplo, da caderneta de poupança que está 0,1% ao mês. Até quanto eu posso fazer o meu real render? Né? Nos níveis possíveis de investimento, 0,1, a caderneta de poupança está lá no final da fila. Exatamente. Né? É o investimento com menor rentabilidade. E o que pode ser com maior rentabilidade? Com riscos, inclusive. Tá, tratando de risco, não sei se vocês viram, esses dias teve uma situação com a Petrobras, até por a troca de presidente, tudo que o Bolsonaro expôs dentro da companhia, a Petro caiu muito. Então, assim, a ação da Petro estava valendo 20 e pouco, chegou a R$22. Só que em um dia ela subiu em torno de 4, 5% em um dia. Só que aí eu estou falando de um ativo de alto risco, ação. E toda ação rende 4% ao dia? Não. A Bolsa de Valores estava em 117 mil pontos, hoje está batendo 110. Então, assim, é alto risco. Entretanto, o que você precisa entender? Eu faço essa simulação com os meus clientes que é fundamental. Imagina que você tem 3 potes na tua frente. O primeiro pote é teu capital de emergência, que você vai guardar em torno de 3 vezes a tua renda, a tua despesa. Pri, eu gasto em torno de 5 mil por mês, então você vai guardar 15 mil reais aqui. E aí você vai investir no quê? Mas as pessoas vão dizer assim, essa moça é louca, não? Como é que eu vou guardar 15 mil? É assim devagarinho, não precisa ser no mês, né? Gente, enfim, a regra número 1 é guardar dinheiro todo mês. Ninguém enriquece porque investiu bem. Não, é guardar dinheiro todo mês. A primeira coisa que você tem que fazer na sua vida é ver quanto você ganha, quanto você gasta. Que as pessoas têm medo de fazer isso, Roberto. As pessoas têm medo de botar numa planilha quanto que eu gasto por mês. Eu vou me assustar. A maioria das pessoas coloca no papel e vê que gasta de telefone fixo, internet, TV, telefone celular, plano família, não sei o quê, e gasta horrores. Só que hoje, gente, a gente vai comer um hambúrguer R$100, 2, 3 pessoas ali, um hambúrguerzinho mais gourmet. Verdade. Então, as coisas estão mais caras, é fundamental a gente fazer isso. Eu lembro que eu fiquei apavorada uma vez, que fazia muitos anos que eu não ia no McDonald's. Né? Nada contra, nada a favor, mas eu passei muitos anos sem ir. E um dia, por pressa, estava com uma turma, vamos. E eu lembrava do McDonald's custando R$2, R$3, assim, né? Eu já tenho alguma idade. E eu passei, assim, tipo, 10, 15 anos, assim, sem ir. Eu fiquei apavorada. Eu disse, gente, o quê? Um hambúrguer está custando isso? Né? A gente vai perdendo a noção. Exatamente. Então, assim, a primeira coisa que você tem que fazer é efetivamente botar no papel quanto você gasta, quanto você tem. Se você é uma pessoa que não tem controle, que você sabe assim, poxa, eu tenho limite no cartão, eu vou passar, corta o teu cartão. Quebra o teu cartão de crédito. O que os bancos, o que as empresas mais querem é te dar cartão. Hoje você vai numa Renner, numa C&A, onde for, eles querem te dar um cartãozinho de crédito. E é absurdo, né? Porque você ganha 5 mil e ganha um cartão de 30. Exatamente. Então, assim, quanto mais crédito você tem, mais você vai se enforcar. E aí, onde eu volto a dizer, a gente não tem educação financeira. Então, a primeira coisa é botar tudo no papel, ver o quanto você gasta, quanto você possui. Eu acho muito difícil. Existem situações específicas, mas uma pessoa que ganha 5 mil reais, por exemplo, consegue guardar no mínimo R$200 por mês. Ah, não. E se botar no papel, hoje ela não tem, ela tem menos 200 na conta. Por quê? Porque não tem essa educação, esse costume. Então, eu até fiz uma planilha de Excel e eu já forneci para um monte de amigos meus. Hoje tem aplicativo no celular também. É que como eu sou engenheira, a gente gosta de Excel, né? E eu coloco toda segunda-feira, eu paro na frente do computador e abasteço as informações da minha planilha no que eu gastei. Então, eu tenho o hábito de pagar tudo no crédito e no débito, porque eu consigo controlar os meus gastos no cartão de crédito. Agora, quem não consegue, corta o cartão. É engraçado que eu tinha uma funcionária que trabalhava com a gente muitos anos, ela se tornou da nossa família.
E ela um dia, eu nunca esqueço, logo que a Casas Bahia explodiu, aquela propaganda de linha branca, né, que todo mundo queria, ela comprou uma geladeira tão grande e tão cara que não cabia na cozinha dela, ela botou na sala. Aí ela dizia, mas eu só pago R$ 80 por mês. Mas os juros que estavam embutidos nisso, em 3 anos pagando a geladeira, eu falei, gente, As pessoas aí onde... não sabem. É a história do impulso do consumo, né? A gente é bombardeado o tempo todo por essa coisa de vamos consumir e a gente consome mal. Minha sogra amada, querida, comprou um sofá que fica um tanto assim fora da parede, né? Estendendo para o corredor. A gente passa pelo corredor assim, mas é isso. Não, eu achei tão lindo e cabe no meu orçamento. E é a história do caber no orçamento. Não importa quanto de juro tem. Vou pagar só R$ 100 por mês. E claro que é difícil, às vezes, para as pessoas entenderem, né? Quando não tem não só educação financeira, não tem essa base de educação, né? De fazer conta mesmo, de entender o que isso significa. Poxa, se eu pagasse à vista, veja bem, se eu demorasse 1 ano para comprar essa geladeira, no caso da tua funcionária, eu teria o dinheiro para ela comprar ela à vista, né? Então, assim, tá bom, eu quero agora. Daí a gente paga o preço. Ah, não, eu posso esperar. E vamos combinar, a gente normalmente pode esperar. Né, quando esses bens assim, eu vou ficar com o sofazinho mais velho, com a geladeira mais velha e vou me programar. Então, esse ano eu vou guardar R$ 80. R$ 80, o mesmo valor da prestação. Em 1 ano eu vou ter com certeza o valor da geladeira à vista e não vou ficar pagando 3 anos de R$ 80. Perfeito. E quando você entende esses juros, o que é esses juros e o quanto o teu dinheiro está sendo remunerado, porque o que hoje o banco faz? Gente, não estou falando mal de banco, mas é o que acontece. A Priscila tem um dinheiro na poupança. R$100 mil na poupança, que é os nossos tios, os nossos velhinhos. Hoje todo mundo tem dinheirinho na poupança. E a Roberta quer pegar um carro. O banco está remunerando a Priscila aqui a R$1,40 ao ano. E está emprestando dinheiro para a Roberta comprar o carro dela, financiar o carro dela, a 13% ao ano. Então é assim que os bancos enriquecem. Tem uma dica, Roberta, que eu vou aproveitar aqui para dar para todo mundo, porque talvez esse seja o último mês que vocês tenham essa oportunidade. Quem tem financiamento imobiliário. Para quem não sabe, quando você financia um imóvel, normalmente as pessoas pegam uma taxa pré-fixada. Então vou te dar uma... eu já vivi isso. Eu já fiz essa revisão do financiamento e baixei em R$500 a minha prestação. Exatamente, é isso que eu ia falar. Então, assim, quem tem hoje um financiamento imobiliário, pegue o seu contrato. Normalmente as pessoas fazem na Caixa, porque os juros é menor. Dentro do site da Caixa você consegue ver quanto você está pagando de taxa efetiva. Por exemplo, eu, em 2019, comprei um apartamento com taxa efetiva de 8,7. Já não é uma taxa tão alta, já tiveram maiores. Eu comprei a 9,8. Quem comprou imóvel lá em 2015, 2014, que a gente estava com os juros explodindo, tem taxas muito maiores. O que você vai fazer? Você vai ligar no Santander. Gente, não precisa ir na agência, tá? É tudo online. Você entra em contato com o Santander, com o Bradesco, Itaú. Eles estão com taxas de 6,5% a 6,9% ao ano. Eles recalculam, é isso mesmo? Eles fazem uma portabilidade de crédito imobiliário. Então, o que o banco faz? Só para você entender, ele compra a tua dívida da Caixa, como a tua dívida é longa, ele compra à vista e tem um desconto gigantesco, e faz uma nova dívida para você direto no banco. E às vezes do próprio banco para o próprio banco, né? Exatamente. Você está lá, não precisa, mas eu não tenho conta, ou é só a Caixa. Não, não é, tá? O meu financiamento era Itaú e também funcionou, mas as pessoas sabe, quase que a gente perde, assim, faz falta de 2 meses. Por meses. que tá interessante fazer essa portabilidade de crédito? Porque a Selic, que eu volto lá atrás, tá 2% ao ano. A gente nunca teve uma taxa de juros tão baixa. Então, o que você faz? Você pede essa portabilidade. Gente, vou dar o meu exemplo. O meu financiamento é pequeno, era só 90 mil que faltava. Eu parcelei em 9 anos. Eu vou ter uma economia de R$25 mil nessa brincadeira de juros, só fazendo a portabilidade. Agora eu vou contar um segredo. Quando eu fui fazer a portabilidade, a Caixa me ligou e falou, não, eu baixo para vocês e fica com a gente. Então, assim, ó, pega agora e faça isso agora, porque os juros, a Selic vai subir. Selic subindo, não vai ter mais taxa de juros nesse valor. Gente, olha, o papo tem muita dica. Uma última pergunta, porque eu tenho certeza que o pessoal em casa vai ficar curioso. A partir de quantos reais eu posso entrar no mercado financeiro? A partir de R$30. Hoje você consegue investir no Tesouro Selic, que é o investimento mais seguro. 30? A partir de R$30. Ou seja, a dona Maria, que é aposentada, está nos ouvindo lá na Vila Real, lá em Itapema, pode procurar a Priscila a partir de R$30. A partir de R$30.
Bom, gente, tô correndo para esse mercado financeiro, vou acabar o programa aqui, nós vamos ficar aqui fazendo nosso tricô. Priscila, você foi uma graça, muito obrigada. Promete voltar? Com certeza, gente. Um dia só para falar de vamos investimentos, fazer de tudo? um tema, um quadro fixo. Um quadro só de educação financeira. educação Vamos? financeira. Bora lá. Então tá. Gente, gostaram do papo hoje? Essa foi Priscila Navarro, investidora não, assessora de investimento no mercado financeiro, na EQI, que eu agradeço por ter cedido aqui a Priscila para falar com a gente. É a mulher no mercado de trabalho dominando. Espero que você tenha gostado. Beijão, até a próxima.